Eu escuto de muitos colegas psicanalistas a seguinte expressão: ah, fulano não sai do lugar, tá rendendo ali, sabe, assim, eu tô cansada de ouvir a mesma história, eu tô cansado disso. E toda vez que eu escuto algo parecido, eu naturalmente eu me pergunto, eu falei, o que está acontecendo com o tempo do outro? Assim, um analista está querendo impor o seu próprio tempo na análise do seu paciente, do analisando. Ele quer que o outro saia desse lugar, mas se ele está repetindo esse discurso, essa narrativa, enquanto ele repete essa narrativa, é porque ela está fazendo sentido para ele. É que ele ainda não conseguiu encontrar algo que faça sentido para ele atualizar essa narrativa. Então, olha quando você fala sobre o preparo, e é interessante porque existe uma grande contradição nesse modelo pedagógico que a gente hoje trabalha em psicanálise, que é falar sobre o tripé analítico, tudo isso, porque isso é unânime entre as instituições psicanalíticas, mas o que a gente acaba fazendo também é criando uma estrutura ou um percurso formativo para os nossos alunos ou para os colegas em formação em psicanálise, para se tornarem futuros psicanalistas, que também é um modelo muito prescritivo, vamos dizer assim. Ele é muito prescritivo. Mas, ao mesmo tempo que ele é prescritivo, ele também tem essa coisa de tá baseado numa fundamentação que dê espaço pro estudante de psicanálise, para o futuro psicanalista, ter esse espaço que a gente está tendo hoje, para discutir, para refletir, para analisar os textos, para ressignificá-los. Porque senão, pessoal, as pessoas leem, saem e falam assim, estou pronto para me tornar analista. E aí o que acaba acontecendo? Você passa a ocupar o lugar dessas pessoas que querem ser só o substituto das figuras parentais. Você fez isso até agora? Agora faz isso, porque esse é o melhor caminho. Ah, isso que você está fazendo não é certo. Aí coloca todo o seu sistema de crenças e valores ali por trás. E aí a gente entra naquela prática da psicanálise primitiva, selvagem, que aparece nos artigos, nos textos freudianos. Quando realmente você está numa prática primitiva da psicanálise e que está distante do que deveria ser a análise. Então, sabe esse lugar que você tem que estar se perguntando o tempo todo, gente, eu estou ocupando o lugar de alguém que está dando sugestões aqui? Eu estou sendo um educador? Eu estou no lugar de quem escuta? Eu estou no lugar de quem devolve perguntas? Eu estou no lugar de alguém que consegue dizer o que precisa ser dito no momento que realmente faz sentido ser dito, né? Que tem esse manejo clínico? Então, esse modelo prescritivo que a gente constrói no percurso, no tripé analítico, que segue as tendências da própria IPA, da Organização Internacional Psicanalítica, e inclusive lá da Escola Parisiense, ele é um modelo que, a meu ver, parece fazer muito sentido, porque, de alguma forma, ele mantém esses estudantes nesse núcleo, que é para ele ter tempo de processar, para ele ter tempo de se analisar, para ele ter tempo de passar pela própria análise, para ele ter tempo de submeter uma supervisão, de entender que, na análise, nós não estamos só acolhendo por acolher, mas por isso que a gente usa a palavra analista, e não é qualquer análise. É uma análise do não dito. É uma análise, muitas vezes, daquilo que não foi verbalizado. É uma análise dessas lacunas que existem na narrativa do sujeito. Então, é interessante a gente pensar nisso, porque é claro que a gente tem essa coisa do modelo pedagógico por trás dessa formação em psicanálise, mas, ao mesmo tempo, a gente também ressignifica o nosso próprio modelo, porque quando ele permite esse espaço que nós estamos tendo aqui hoje, que é um dos espaços que a gente se propõe dentro da psicanálise, que são os grupos psicanalíticos, isso nos permite exatamente esse olhar a mais, além para a clínica, em que eu começo a me perguntar que lugar eu ocupo nessa escuta do outro. Então, olha a importância disso. Tem várias questões que permeiam essa discussão aí, pelo que vocês perceberam. Mas o principal é essa ansiedade posta do analista de querer que o outro produza no tempo dele, mais uma vez fala de uma imposição pedagógica. Tem que ser no meu ritmo. Tem que ser no tempo que eu quero que você aprenda, que você desenvolva, que você passe pelo teu processo maturacional. Isso me parece muito do que é feito com as crianças. Agora você tem que aprender a ler. Até o final do ano você tem que aprender a escrever.
Até daqui, hoje você vai falar ba, be, bi, bo, bu, mas até dezembro você já tem que estar falando o alfabeto inteiro. Percebem? É como se a gente criasse um caminho simbólico nas nossas fantasias, mesmo como analistas, de que o paciente, ou analisando, tem que cumprir esse prazo. Mas, na verdade, não é disso que se trata. É que ele está trazendo um assunto que é doloroso para mim, que me incomoda ouvir por algum motivo, e que eu não fui capaz de tratar na minha própria análise. Por isso me incomoda tanto.